Nem todo amor é remédio. Alguns amores machucam em silêncio. Não por gritos, não por agressões, mas pelo vazio que deixam dentro. Você acorda ao lado da pessoa, mas se sente sozinho. Você sorri nas fotos, mas se encolhe nos silêncios. Você diz que está tudo bem, mas não consegue mais se escutar. Relacionamentos tóxicos não começam com dor. Eles começam com concessões. Primeiro, você cede uma opinião. Depois, engole um incômodo. Mais tarde, começa a pedir desculpas por sentir demais. Até que um dia, sem perceber, você está vivendo num campo de batalha emocional, tentando sobreviver a um amor que não te vê mais. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não é trazido à consciência nos controla como destino. E talvez, o relacionamento que hoje te prende seja só o reflexo de uma dor antiga que ainda não foi olhada. Esse vídeo não é uma acusação. É um espelho, para que você se veja com honestidade. Para que, mesmo em meio à confusão, reconheça o que sua alma já sabe. O amor verdadeiro não exige que você desapareça para ser aceito. Você se sente ansioso quando está com a pessoa, e em paz quando ela se afasta. O corpo fala antes da mente entender. E o corpo que está sempre tenso perto de alguém não está em segurança. Talvez você não perceba conscientemente, mas sua ansiedade tem memória. Ela se ativa com ausências, silêncios longos, mudanças bruscas de humor. Você começa a chamar esse alívio de saudade. Mas não é saudade. É o fim temporário da tensão. É o seu sistema nervoso finalmente respirando, mesmo que por pouco tempo. A presença do outro deveria trazer calma, não hipervigilância. Mas quando você nunca sabe qual versão da pessoa vai encontrar, se ela vai ser doce ou indiferente, se vai te ouvir ou ignorar, seu corpo entra em modo de sobrevivência. Você começa a se adaptar, antes mesmo de ser ferido, a prever falas, controlar gestos, medir palavras. Você se encolhe emocionalmente, tentando não provocar. E aos poucos, o amor vira um campo minado, onde qualquer passo pode detonar um silêncio, onde qualquer verdade pode ser usada contra você. O mais cruel de tudo isso é que você começa a achar que isso é normal, que isso é amor maduro, que toda relação é assim. Mas a verdade é, o amor verdadeiro é refúgio, não alerta. E se sua paz só aparece quando a outra pessoa se afasta, talvez esse amor já tenha deixado de ser abrigo e virado prisão. Você se culpa o tempo todo, mesmo quando não fez nada. Há uma dor silenciosa em estar sempre pedindo desculpas por existir. Você diz desculpa quando sente ciúmes. Diz desculpa quando precisa de atenção. Diz desculpa por estar triste, cansado, sensível. Como se amar fosse um favor que você precisa merecer todos os dias. Mas culpar-se por tudo o tempo todo não é humildade. É o reflexo de um relacionamento onde o amor virou um tribunal. E você está sempre no banco dos réus. Você aprende a andar nas pontas dos pés, a evitar conflitos, a silenciar o que sente, porque sabe que, de alguma forma, vai acabar levando a culpa por qualquer descompasso. A verdade é que você não está sendo amado pelo que é. Você está sendo tolerado por aquilo que consegue esconder. E essa autoculpa constante vai te desmontando por dentro, até que você começa a duvidar de sua própria percepção, de sua própria verdade. Começa a se perguntar se não está mesmo exagerando, se não é realmente sensível demais, difícil demais, cansativo demais. Mas isso não é amor. Isso é manipulação sutil. É uma relação onde um se agiganta e o outro se diminui para caber. E nenhuma alma floresce onde é culpada por existir. Você não pode ser vulnerável, porque tudo o que sente vira arma contra você. Você tentou explicar, tentou se abrir, tentou mostrar onde dói, com cuidado, com palavras, com amor. Mas a sua dor virou argumento. Sua fragilidade virou acusação. Sua verdade virou motivo de deboche, silêncio ou afastamento. Quando a vulnerabilidade não é acolhida, ela vira trauma. E o coração aprende que é mais seguro se calar do que se abrir. Em relacionamentos tóxicos, expressar o que se sente é perigoso. Não porque você exagera, mas porque a outra pessoa não tem maturidade emocional para lidar com a sua humanidade. E então, você começa a esconder. Esconde o que te machuca, esconde o que te incomoda, esconde até o que te faz feliz, com medo de ser ridicularizado, diminuído, invalidado.
E essa ausência de escuta vai moldando uma ferida chamada solidão emocional. Você está ali, com alguém, mas completamente só. Nietzsche dizia que não é a solidão que se teme, mas o medo de não ser compreendido dentro dela. E quando você não pode mais ser vulnerável com quem ama, a relação já deixou de ser um espaço de crescimento e virou um palco de sobrevivência emocional. Porque amar não é ter que engolir o que sente. Amar é poder ser inteiro, mesmo quando se está em pedaços. Tudo é sobre o outro. Seus sentimentos nunca têm espaço. Você já reparou? Na maior parte do tempo, o outro é o centro de tudo. As vontades dele, as dores dele, o mundo dele. E você? Você vai se adaptando. Vai adiando o que sente. Vai colocando sua dor em pausa para não atrapalhar o clima, para não causar problemas, para não ser exagerado. Só que chega um momento em que você não se reconhece mais. Você se tornou uma extensão do outro. Uma peça encaixada num quebra-cabeça onde sua forma original nunca foi bem-vinda. Você tem medo de falar quando está mal. Medo de dizer que não está feliz. Medo de ser interpretado como ingrato, carente ou dramático. E então, você se silencia. Não porque está bem, mas porque aprendeu que suas emoções são incomodas. Que seu desconforto estraga o clima. Que sua dor é pequena demais para ser levada a sério. Esse tipo de relacionamento te ensina, pouco a pouco, que sentir é errado. Que ter necessidades é fraqueza. Que ser humano demais é perigoso. Mas o que ninguém diz é que um amor que exige que você seja menos nunca foi amor. Foi controle. E onde só um pode existir, ninguém floresce de verdade. Você vive cansado, mas não sabe exatamente por quê. É um cansaço que não dorme. Um peso que você carrega mesmo nos dias bons. Uma exaustão que mora no fundo dos ossos e que nenhuma pausa parece curar. Você não correu uma maratona, não subiu uma montanha, mas está esgotado como se estivesse sobrevivendo a uma guerra. Por que está? Relações tóxicas drenam energia psíquica. Você passa o dia tentando decifrar o outro, tentando prever humores, evitar crises, manter o equilíbrio de algo que nunca dependeu só de você. E isso te adoece por dentro. Sua mente não descansa. Seu corpo não relaxa. Sua alma não respira. Você acorda cansado. Sente culpa por descansar. E ainda se cobra por não conseguir dar conta do que está sentindo. Mas esse cansaço não é fraqueza. É o grito do seu sistema nervoso pedindo paz. É o pedido silencioso da sua essência. Me deixa existir em paz, sem precisar sobreviver o tempo todo. Nietzsche dizia: o que não nos mata, nos fortalece. Mas ele também sabia que há dores que não matam, apenas deixam a alma anestesiada demais para viver de verdade. E quando o amor vira essa dor constante, talvez não seja amor. Talvez seja só o medo de ficar sozinho, travestido de apego. Você tem medo de ser você mesmo. A autenticidade vira risco. A espontaneidade, um campo minado. Você passa a medir palavras, controlar gestos, camuflar reações, tudo para evitar o conflito, o julgamento, o abandono. Ser quem você é de verdade parece perigoso demais. Então você vai se moldando. Vai vestindo máscaras que não combinam com a sua pele. Vai sorrindo quando queria chorar. Vai aceitando quando queria gritar. E pouco a pouco, se perde. Se esquece de como era ser leve. Se esquece do som da sua própria voz, quando ela não está tremendo de medo ou carregando culpa. Estar em uma relação onde você não pode existir por inteiro é como viver dentro de uma roupa apertada. Bonita por fora, sufocante por dentro. O preço de não ser rejeitado vira o autoabandono. Mas o que ainda precisa ser dito é isso. Se o seu amor exige que você oculte quem você é, ele está matando quem você veio ser. Você sabe que algo está errado, mas continua tentando se convencer de que não. Você sente. Lá no fundo, você sente. Há algo que não encaixa, que não vibra, que não pulsa como deveria. Mas toda vez que a intuição sussurra, a mente rebate. Talvez seja só uma fase. Talvez o problema seja comigo. Talvez eu esteja exagerando. E o talvez vai adiando o inevitável. Você se agarra às pequenas migalhas de carinho, às lembranças do começo, aos momentos bons, mesmo que sejam raros, mesmo que durem pouco. Você começa a justificar o injustificável, a se culpar pela dor que sente, a se anestesiar com distrações, com desculpas, com esperanças vazias.
Mas negar o que o corpo sente não cura. A intuição não cala só porque você tenta ignorar. E a alma não esquece o que o coração insiste em esconder. Nietzsche dizia que a verdade muitas vezes é dolorosa, mas que só ela liberta. E a verdade, aqui, é simples e difícil. Você está lutando para manter algo que talvez nunca tenha te acolhido de verdade. E tudo bem admitir isso. Porque reconhecer é o primeiro passo para libertar. O amor que machuca não é amor. É alerta. Relações tóxicas não começam com gritos. Elas começam com silêncios. Com pequenas renúncias de si. Com justificativas que viram prisões internas. Você não foi fraco por permanecer. Você foi humano. Carente de afeto, de cuidado, de reciprocidade. Mas agora, você está acordando. Está começando a enxergar que o amor que cobra sua essência não é amor. É controle emocional travestido de carinho. Nietzsche nos lembra que a liberdade exige coragem para encarar o conflito. E talvez, o maior conflito seja esse. Parar de se trair em nome de alguém que nunca soube realmente quem você é. Você merece mais do que um relacionamento onde só uma parte sua sobrevive. Você merece ser inteiro. Ser visto. Ser respeitado. O amor que cura não exige que você desapareça. Ele convida você a florescer. E se algo dentro de você começou a despertar, enquanto ouvia esse vídeo, então talvez já tenha começado a se libertar.